Avançando então para a lição da segunda-feira, que tem como título O Anjo do Senhor, nós precisamos relembrar, aqui nos diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo, no meio de uma sarça, como já vimos aqui na lição de domingo, e que ele falou com Moisés do meio de uma sarça, e quem falou com Moisés foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E não precisamos ficar preocupados de qualificar o anjo do Senhor como sendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque esse termo anjo significa mensageiro. E dependendo do contexto, ele pode ser um anjo, ele pode ser um ser angelical comum, ele pode ser um ser humano, ou pode ser um mensageiro divino. Em vários casos do Antigo Testamento isso aconteceu, e ele cita aqui vários textos em que o anjo do Senhor é uma pessoa divina. Vamos ficar aqui com Gênesis 22, verso 11, onde isso vai, e versos 15 a 18, onde isso fica mais evidente. Assim, o anjo do Senhor, ele não somente falava em nome do Senhor, mas ele era o próprio Senhor. E ele afirma: Jesus é o mensageiro de Deus que nos transmite a palavra do Pai. Hebreus 1 a 3 confirma isso. Jesus é a mais esplendorosa revelação de Deus, que veio se mostrar a nós de uma forma maravilhosamente especial, e ele é essa revelação mais do que especial. Então, os versos que serão considerados são os versos 7 a 12. Eu vou pedir para a produção reproduzir aqui o verso 7, na versão que aparece aqui no verso para memorizar, e nós vamos então fazer a leitura. Por favor, produção. Então, o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. E vamos parar aqui. Irmãos, que verso espetacular. Passando por esse verso há uns dias atrás, na leitura de Reavivados por Sua Palavra, eu lembrei muito da composição poética, da letra do hino Deus Sabe, Deus Ouve, Deus Vê, escrita por Valdecir Simões de Lima, pastor, professor Valdecir Lima. E naquele dia em que eu fiz a leitura no Reavivados, eu liguei para ele, nós conversamos e relembramos algumas coisas relacionadas ao momento em que ele escreveu esse hino. No capítulo 3 de Êxodo, irmãos, 24 vezes vai aparecer Deus, o nome de Deus, Deus. No hino, Deus Sabe, Deus Ouve, Deus Vê, 24 vezes também aparece o nome de Deus. O Valdecir estava nos Estados Unidos, terminando os seus estudos, havia terminado, ligou para a família, terminar os seus estudos, ligou para o pai, especialmente, dizendo: pai, terminei tudo aqui, eu vou ficar mais quem sabe aí 2 ou 3 meses para me estabilizar financeiramente, eu já retorno. E o pai disse: filho, por favor, vem para casa, volta para casa. E nós damos um jeito aí nessa questão financeira, e o Valdecir atendeu o pai, voltou para o Brasil. Uma semana depois, meus irmãos, o pai do Valdecir teve o irmão Cintiq Lima, que eu tive o prazer enorme de conhecer e ser vizinho, minha família, vizinha da família dele e do irmão Cintiq. Uma semana depois que o Valdecir havia retornado ao Brasil, o irmão Cintiq veio a falecer, um ataque fulminante do coração. E com base neste capítulo, e especialmente neste verso, Valdecir escreveu a letra do hino Deus Sabe, Deus Ouve, Deus Vê, e no 189 do Inário Adventista. Que coisa impressionante. Irmãos, que mensagem poderosa. Ter a convicção de que Deus não somente sabe, não somente ouve, não somente vê, ele vê, ouve, conhece a aflição do seu povo. Veja, irmãos, o fato de chamar Israel aqui de meu povo, antes mesmo de fazer uma aliança, isso é muito significativo. Isso representa muito, porque Deus já considerava Israel o seu povo. Ele considera você e a mim como parte do seu povo, como sendo seus filhos. E não é porque estamos vivendo momentos de dor, de aflição, de angústia, que deixamos de ser povo, deixamos de ser filhos. E ele sabe, ele ouve, ele vê, e não é porque passamos por esses momentos, e não é porque ele conhece, sabe, vê, e ao nosso entendimento, muitas vezes na nossa leitura, não vemos o agir de Deus, que ele não se importa conosco. Deus tem o seu tempo para agir. E se você está nesse momento, irmãos, vivendo um momento de aflição, seja por uma enfermidade, seja por perdas, seja por qualquer outra circunstância
Não se esqueça, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E no tempo certo Deus vai agir. Nem sempre Ele remove as dificuldades. Nem sempre Ele nos livra imediatamente dessas dificuldades. O agir de Deus ainda é um mistério para nós. Não conseguimos discernir completamente, mas a certeza de que Deus conhece a nossa aflição, de que Ele sabe, que Ele ouve, que Ele vê o nosso clamor, isso tem que nos confortar, irmãos, tem que nos fortalecer para enfrentarmos as dificuldades. E a lição então vai nos dizer que o sofrimento do povo de Deus é descrito de forma poética no Egito como um gemido ou um profundo clamor. Deus ouviu o clamor dos israelitas e revelou sua preocupação por eles. O Senhor os chama de meu povo, como já mencionei, antes mesmo do Sinai e da aliança. Deus disse a Moisés que estava enviando a Faraó, a ele, Moisés, para cumprir uma tarefa específica. E essa informação está justamente no bloco de 7 a 12, especificamente aqui no verso 10 e 11. Venha e eu enviarei para que você tire o meu povo do Egito, os filhos de Israel. E outra vez aqui, verso 10, Deus chamando Israel de meu povo. E então vem a primeira reação de Moisés: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Quem sou eu? Certamente veio à mente dele, irmãos, a cena, o contraste dos anos do seu grande preparo, de que ele se considerava apto e preparado para ser o libertador de Israel, quando ele matou o egípcio e teve que... Mas isso haviam passado 40 anos. 40 anos. Agora Moisés, com o coração transformado em mansidão e humildade, ele, pelo ofício interessante, irmãos, lá nos comentários de Ellen White sobre a lição, Ellen White apresenta aqui em Ciência do Bom Viver, página 303, que eu já mencionei, esse texto e essa citação, mas ele diz que conduzindo os rebanhos, ele teve que aprender tantas lições, irmãos, não vou ler porque a lição tem muita coisa, ele teve que aprender tanta coisa. Não desaprender, mas aprender aspectos diferentes daquilo que ele havia aprendido no Egito, incluindo a humildade, a paciência, a mansidão, a dependência de Deus, a contemplação das obras de Deus, paciência com o mais fraco, paciência com o rebelde, paciência com os animais que nem sempre imediatamente atendiam o seu comando. Que revelação preciosa! Moisés se perguntou por que alguém como ele, diferente daquele homem de 40 anos atrás que se julgava, agora pergunta por que eu? E nós vamos considerar melhor esse assunto aqui nas lições à frente. Então, dessa maneira, estamos pondo um ponto final na lição da segunda-feira.